Olá, seja muito bem-vindo ao PMC Visões. Hoje vamos falar sobre o Brasil, um país intoxicado pela decisão de poucos, que parece desconectado com a vontade do povo. E para isso, que eu recebo aqui no nosso estúdio o Gabriel Kanner, que é empresário e fundador do Em Busca da Verdade. Muito obrigada pela presença, Gabriel. Obrigado, Isabela. Uma alegria estar aqui. Gabriel, primeiro eu queria começar trazendo um pouquinho da sua história. Primeiro, o Gabriel é neto do fundador da Riachuelo, que é uma empresa listada pela Bolsa através de Guararapes, e tem uma história muito forte, né, no empresariado do Brasil e com muitos exemplos de liderança. É justamente sobre esse tema, mas eu queria entender um pouquinho da história do seu avô. Meu avô nasceu numa cidade chamada Caraúbas, no sertão do Rio Grande do Norte. Nasceu numa família muito pobre e quando ele tinha 12 anos de idade, ele decidiu que queria tentar um futuro diferente para ele. E aí ele fugiu de casa sozinho aos 12 anos de idade, pegou um ônibus até Natal. Lá, com muito esforço, né, muito sacrifício, ele começou a trabalhar com comerciantes da época, até que ele conseguiu juntar um dinheirinho para comprar duas máquinas de costura e começou a fazer camisas sociais em 1947. Então esse foi o início da empresa que hoje conhecemos como Riachuelo. Começou como Guararapes, depois ele comprou a Riachuelo, que já existia, mas vendia só tecido em metro. E aí ele foi fazer uma viagem para os Estados Unidos e ele viu que o varejo lá já estava muito mais avançado. Porque como era o varejo no Brasil até então, você entrava numa loja de roupa, era igual entrar numa farmácia, tinha um balcão e você tinha que pedir pro atendente, eu quero tal peça. Aí ele foi para os Estados Unidos e viu que lá os clientes tinham acesso direto à peça, né? Eles não passavam pelo balcão. As roupas ficavam numa arara e eles podiam ter acesso ao produto. Aí ele trouxe isso para o Brasil, começou a fazer isso nas lojas e aí começou a crescer e hoje está próximo de completar 80 anos a empresa. O que você acredita que foi de diferencial para se tornar o império que é hoje a Riachuelo? Eu acho que muito trabalho e os valores da empresa. Meu avô falava uma coisa, ele dizia, olha, quando ele ia escolher alguém que para trabalhar com ele falava, olha, o principal é que a pessoa tem que ser honesta. E ele falava, olha, quando a gente é honesto, todo mundo quer trabalhar com a gente. Quando a gente é desonesto, a gente pode até enganar algumas pessoas durante um tempo, mas depois as pessoas correm da gente. Ninguém quer fazer negócio com a gente. Então, ele sempre falava muito dos valores de honestidade, transparência e meritocracia. E agora a sua trajetória, né? Você começou trabalhando já com a família na indústria têxtil e de repente resolveu empreender, né? Queria que você contasse um pouquinho. Eu comecei trabalhando na empresa com 18 anos, fiquei descarregando caminhão, fui caixa de loja, fiquei repondo estoque, passei por todas as áreas. Depois fui gerente comercial. Na minha cabeça eu ia crescer dentro da empresa, eu nunca imaginei fazer outra coisa da minha vida. Mas em 2021 eu conheci o Guilherme Freire, que é professor de filosofia e que depois se tornaria meu sócio. E comecei a estudar com ele. Ele começou a me dar recomendação de livro e a cada 2 semanas eu ia encontrar ele para falar sobre esses temas. E eu comecei a descobrir todo esse universo da filosofia, da educação clássica, e foi um universo novo que se abriu para mim, porque eu nunca tive contato com esse tipo de tema e isso teve uma mudança muito profunda na minha vida. Minha vida mudou 180 graus. Depois que eu comecei a ter contato com a educação clássica, eu conheci minha esposa, a gente casou, começou a nossa família. Então, eu vi o impacto que essa formação teve na minha vida, comecei a sentir a necessidade de levar isso para outras pessoas também. Então, Em Busca da Verdade surgiu disso. Hoje nós somos uma sociedade de formação clássica que tem a missão de restaurar a cultura do Brasil através das lideranças empresariais. Então, através de uma trilha de estudos, onde a gente se aprofunda em história, filosofia política, antropologia, a gente insere as lideranças empresariais do Brasil dentro desse contexto que fundou a nossa civilização. Porque eu comecei a ver que existia uma crise enorme de liderança no Brasil. Existe uma crise de valores, os valores estão completamente invertidos e as nossas lideranças estão muito fracas no Brasil. Então, se a gente quer realmente uma liderança forte, a gente precisa voltar a ter os pilares que sempre foram a base da nossa civilização e que estão sendo atacados ao longo dos últimos séculos. Então, eu resolvi empreender exatamente para a gente conseguir trilhar esse movimento de restauração da cultura, de restauração dos valores, que eu acredito que é algo gritante, é algo urgente que a gente precisa fazer hoje no Brasil. São muitos filósofos, né? A história é longa, mas
Se você pudesse trazer os pontos mais importantes, né, principalmente de grandes filósofos, grandes líderes, tem, por exemplo, Aristóteles ali queria, né, fazer uma relação com virtude e poder, né? Como que essa ideia se aplicaria no Brasil contemporâneo? Quais os filósofos, quais líderes que a gente deveria ter como parâmetro, né, já que a história se repete no que está acontecendo hoje no Brasil? Bom, um conceito que eu falaria para os empresários, para quem está no mercado financeiro, que tem a ver diretamente com Aristóteles, por exemplo, que você citou, é a filosofia política de Aristóteles, porque isso se aplica à nossa vida familiar, isso se aplica às empresas. Então, Aristóteles, ele dizia que existem três boas formas de governo: monarquia, aristocracia e república. E a gente foi apresentado esses termos de uma forma pejorativa, porque, obviamente, a gente foi educado com uma visão contrária ao que defendiam os pensadores clássicos. Mas monarquia, para Aristóteles, nada mais quer dizer de um sistema onde você tem a hierarquia e uma autoridade clara. E tudo que funciona no mundo é baseado em autoridade e hierarquia. Então a gente não costuma pensar numa família, por exemplo, como uma monarquia, mas Aristóteles fala claramente no livro Política dele que a família é uma monarquia. Por quê? O pai é um rei, a mãe é uma rainha e os filhos seguem a ordem estabelecida pelos pais. Uma família onde os pais não têm autoridade e onde a hierarquia está subvertida, os filhos definem as regras da casa. É uma família disfuncional, não tem como dar certo. E uma empresa funciona exatamente da mesma forma. Então, toda empresa também é uma monarquia. Você tem uma figura monárquica, que é o dono, que é o CEO da empresa, é o principal líder da empresa. Você tem uma alta liderança, que na visão de Aristóteles é o que ele chamaria de aristocracia, que é um conselho, uma diretoria, por aí vai, são as pessoas mais capacitadas para ajudar o dono, o empreendedor, a levar a sua visão adiante. E você vai ter uma república que basicamente é meritocracia. Você dá às pessoas autonomia para tomarem decisões, você vai recompensando ela com base no que elas entregam. Então toda empresa moderna, né, em 2025, é baseada na filosofia política de Aristóteles, mesmo que a gente não aprenda dessa forma. Então isso é só um exemplo de como a gente pode usar toda essa sabedoria, toda essa riqueza dos pensadores clássicos para aplicar de uma forma prática a nossa vida e a nossa família. E é esse tipo de conteúdo que a gente trabalha no Em Busca da Verdade. Existe uma desconexão muito grande entre o Estado e o povo, né, que a gente acompanha. A gente vive uma era em que as decisões parecem ser tomadas ali por mãos distantes do cotidiano brasileiro, né? Como que essa distância impacta a legitimidade das políticas públicas? Impacta totalmente, porque o que é um líder legítimo? Né? O líder é legítimo quando as pessoas olham para ele e reconhecem tem que ele tem o direito de ocupar a posição que ele ocupa, ele tem o direito de estar naquela cadeira. E o povo, quando olha para o líder e reconhece ele como legítimo, ele enxerga que o que está no coração do líder é a mesma coisa que está no coração do povo. Isso foi o caso no Brasil, né, durante muito tempo, até recentemente. Se a gente olha para a princesa Isabel, por exemplo, que teria sido a nossa imperatriz antes da proclamação da República, o povo olhava para a princesa Isabel e enxergava claramente que o que estava no coração dela é a mesma coisa que estava no coração do povo. O que o povo ama é a mesma coisa que ela ama. E quando você tem essa conciliação de valores, você tem a legitimidade do líder. O que acontece é que o Brasil virou uma oligarquia. O que é uma oligarquia para Aristóteles? É um grupo de pessoas que têm poder, mas eles não estão preocupados com o povo. Inclusive, eles passam por cima dos interesses do povo para satisfazer os seus próprios interesses. Isso é uma oligarquia. E quando acontece isso, você tem um distanciamento entre o que o povo quer e o que as pessoas que estão no poder querem. Então, obviamente, você vai perdendo a legitimidade, né? Não tem uma pessoa hoje racional no Brasil que olha para as nossas lideranças e enxerga com legitimidade. Fala, essas pessoas são as melhores pessoas que a gente tem para ocupar as posições que elas ocupam. Então, infelizmente, existe essa desconexão hoje em dia e eu acredito que a gente precisa se reconectar com os nossos valores fundacionais, mas não são os valores da Constituição de 1988, são valores que fundaram o Brasil, de 1500. É isso que a gente precisa redescobrir, né? Por que os heróis do nosso passado atravessaram o oceano para fundar um novo império no Hemisfério Sul? O Brasil foi fundado pelo maior império, pela maior potência da época, que foi Portugal, né? Portugal conquistou o mundo. Portugal, ao lado da Espanha, dividiram o mundo entre si. Então, o Brasil
é fruto exatamente dos maiores pensadores, dos maiores heróis que existiam na época, ali no século XV e XVI. Só que mesmo isso é contado de uma forma totalmente enviesada. A gente faz o contrário, a gente vilaniza as pessoas que fundaram o Brasil e a gente glorifica pessoas que não têm nada a ver com a nossa história. Então, exatamente, a nossa educação ficou totalmente enviesada, totalmente invertida, e é por isso que hoje é como se a gente tivesse à deriva. A gente nem sabe para onde caminhar, para onde olhar, a gente está desconectado das nossas raízes, das nossas tradições, do nosso passado, e é como se a gente não tivesse um norte, não tivesse uma bússola. Então, as próprias discussões que a gente tem hoje em dia, elas não são, elas não estão indo no cerne da onde a gente deveria ir, né? Eu vejo que as discussões são superficiais e estão muito aquém da onde a gente deveria estar. Então, acho que o primeiro passo é a gente redescobrir a história do Brasil, né? A história dos nossos fundadores. Por exemplo, o Brasil foi fundado por uma ordem militar e religiosa chamada Ordem de Cristo. Não tem como contar a história do Brasil sem contar a história da Ordem de Cristo. Mas a maioria das pessoas que se dizem patriotas, que amam o Brasil, não conhecem essa história. Elas acham que o Brasil foi fundado pelas pessoas que defendem o lema Ordem e Progresso. Mas isso veio muito depois, isso, inclusive, vai contra muitos dos valores fundacionais do Brasil. Então, eu acho que primeiro a gente precisa redescobrir quem nós somos como nação, quem nós somos como povo, o que nós amamos, e aí a gente vai começar a reencontrar um norte. Tem uma definição de Santo Agostinho que eu gosto muito sobre o que é um povo. Porque a gente pode pensar, o que é um povo? São pessoas que vivem no mesmo território geográfico, pessoas que têm uma cultura em comum, mas Santo Agostinho fala, um povo é um conjunto de pessoas que ama a mesma coisa. E é tão bonito isso, né? Porque você fala, caramba, o que nós amamos em comum? Né? O que todos nós brasileiros amamos? E aí, por outro lado, é um pouco desesperador, que você fala, caramba, a gente está tão longe de amar algo em comum, mas é isso que a gente precisa redescobrir. E, Gabriel, na verdade, são valores que são considerados hoje ultrapassados, mas que, na verdade, são valores eternos, né? Eu acho curioso esse negócio de ultrapassado, porque a natureza humana sempre foi a mesma. A natureza humana não mudou. E ao longo da história, a gente foi vendo coisas que dão certo e coisas que não dão certo. O que é a tradição? A tradição é uma solução para problemas que foram esquecidos. Isso não surge por acaso. Surge exatamente porque a humanidade enfrentou várias dificuldades ao longo da história e chegou a algumas soluções. Então é muita soberba a gente chegar hoje em dia, em 2025, e falar: eu não tenho nada a aprender com os pensadores do passado, com as pessoas que viveram no passado. Na verdade, agora eu vou recriar a sociedade, vou criar uma nova série de regras, um conjunto de valores, de crenças, totalmente desconectado com o que as pessoas sempre fizeram. Isso é um erro, e é óbvio que vai dar errado, como já está dando errado, porque a gente precisa beber dessa sabedoria, né, dos pensadores do passado, porque todos os dramas, as felicidades, as tristezas, as alegrias, as angústias, as misérias do ser humano, tudo isso foi profundamente meditado, contemplado, estudado ao longo de milênios. Então, é uma ignorância muito grande a gente não querer usar toda essa riqueza do passado. Então, eu diria que é fundamental a gente se reconectar com os valores que sempre funcionaram, que são valores eternos. O que Aristóteles falava que era a finalidade da vida humana? É o que ele chamava de eudaimonia, que é a boa intermediação entre o céu e a terra. Então, o que é a plenitude da alma do ser humano? Quando que o ser humano se sente plenamente realizado? Segundo Aristóteles, quando ele consegue viver na terra os valores eternos. Então, a gente tem que se reconectar com esses valores e se reconectar com o que sempre funcionou ao longo da história. Muito bom. O BMC Visões está recebendo hoje Gabriel Kanner falando sobre a importância de revisitar e aprender com grandes pensadores do passado para conseguirmos, então, aprender e utilizar esses ensinamentos para o nosso país hoje. Eu volto daqui a pouquinho com mais entrevista com Gabriel Kanner. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta. Hoje, BMC Visões recebe Gabriel Kanner. Gabriel, queria que você fizesse uma relação com algum momento da história passada com o que vivemos hoje, né? Vivemos um cenário muito caótico no Brasil. Dá para considerar, dá para comparar algum período histórico?
Eu compararia com a queda do Império Romano. É muito interessante você ler os autores na época da queda do Império e parece que eles estão descrevendo o que a gente está vivendo hoje. Então Roma começou a ficar muito rica por causa das conquistas, então você começou a ter toda uma classe média em Roma que começou a ter acesso a muito dinheiro e começaram a ficar acomodados. Então as pessoas não queriam mais trabalhar, muita gente não queria mais casar, não queria mais ter filho, o número de abortos começou a crescer, a moeda começou a se desvalorizar. Os autores escrevem que as mulheres começaram a se vestir de forma vulgar nas ruas. E aí, quando você olha para o que está acontecendo hoje, é uma comparação muito clara, né? Então, eu vejo que muitos dos valores que vêm das revoluções dos últimos séculos, né? A Revolução Francesa e por aí vai, depois o próprio crescimento do positivismo no Brasil, que culminou na proclamação da República, são valores que não deram certo, né? Então, eu acho que a gente está realmente caminhando para uma fase final dessa sociedade que a gente tem hoje, mas eu vejo isso não de uma forma negativa, mas acho que é uma oportunidade da gente se reconectar com os valores fundacionais do Brasil, né? Porque depois que o Império Romano caiu, a gente teve a Idade Média, que a gente aprendeu na escola que foi um tempo obscuro. É curioso, né? A gente pensa na Idade Média, hoje em dia a gente não consegue nem imaginar um dia ensolarado, né? Você pensa a Idade das Trevas, aquele negócio. Mas, de fato, foi a época que surgiram as universidades, foi a época que a gente teve algumas das maiores obras de arte da humanidade, né? Todo o Renascimento, obras de Rafael, de Michelangelo, tudo isso foi na Idade Média. Então, teve a queda do Império, depois a Europa teve anos ali de caos, realmente com as invasões bárbaras e tudo mais, e depois começou a se reestabelecer durante a Idade Média, né? E chegou ao seu ápice com pessoas como Luís IX, né? São Luís, rei da França, que construiu a Sainte-Chapelle, para quem já visitou Paris, que é uma capela maravilhosa. Mas, de fato, teve grandes momentos. Então, acredito que a gente tem grandes momentos para serem vividos no futuro do Brasil, muito mais conectados, muito mais próximos daqueles valores fundacionais, muito mais próximos com o que estava no coração dos nossos heróis do passado. Em relação a essa comparação ainda com o período do Brasil que vivemos hoje com o Império Romano, o que precisou ser feito para essa evolução, para esse restabelecimento da ordem e que pode refletir como aprendizado para o nosso país? Santo Agostinho viveu justamente nessa época do declínio do Império. E ele falou que ia colapsar, todo mundo falou que ele era maluco, falou, como assim? Nós somos o Império Romano, como a gente vai colapsar? Mas ele falou, olha, a gente tem que guardar os livros, né? Vamos proteger os livros, as músicas, a cultura, porque isso aí não vai dar certo do jeito que tá, vai colapsar, mas a gente tem que preparar as bases para o que vem depois. Então eu diria que a gente tem que preservar a cultura, a gente tem que preservar os livros, a educação, a história. A gente precisa de uma nova liderança cultural e intelectual no Brasil. O que a gente tem hoje é que a gente tem uma elite financeira, então tem muita gente que tem dinheiro no Brasil, mas a gente não tem uma elite cultural e intelectual. E o A que eu gente acha gosto. que tem, né? A gente acha que tem, mas na verdade quem é a nossa elite intelectual? Não existe, né? Podem falar, é o pessoal que está nas universidades e tal. Mas eu diria que eles estão muito desconectados também com os nossos valores fundacionais. Então, essa liderança intelectual e cultural precisa ser construída. E eu tenho trabalhado para isso, é isso que a gente está fazendo no Em Busca da Verdade. A gente tem que pegar as lideranças empresariais do Brasil, que é quem toca a economia, quem gera emprego, quem carrega o Brasil nas costas, em muitos sentidos, e transformar ela também numa liderança intelectual e cultural através da educação. As pessoas têm que ler os livros, têm que ler os livros de Platão, de Aristóteles, têm que ler os livros das pessoas que fundaram a nossa civilização. Em que pontos da nossa estrutura política e econômica a gente pode identificar a violação da justiça e da liberdade? Acho que em toda parte. Em toda parte. Bom, a justiça virou um conceito completamente vago, né? A justiça. As pessoas usam termos muito vagos hoje em dia. Então fala assim, não, a gente tem que defender o Estado democrático de direito, a gente tem que trabalhar pela justiça social. Mas o que quer dizer isso na prática? Concretamente, o que você está falando? Sobre o que você está falando? Não querem dizer nada. Esses termos Narrativa, né? não querem dizer nada.
Ah, eu defendo a Constituição. O que quer dizer isso? Isso, concretamente, isso não vale nada, né? A gente está à mercê de pessoas tomando decisões da forma como querem, novamente totalmente desconectadas com o que quer a população. E é impressionante porque você vai para Brasília e parece que essas pessoas vivem em outro universo. Durante muito tempo eu frequentei Brasília, já fiz muita reunião lá. E é curioso, porque em Brasília todo mundo tem a sensação que está fazendo algo muito importante, mas que muitas vezes não tem muito impacto assim na vida das pessoas. Só que é como se eles estivessem encastelados Uma bolha. numa bolha totalmente desconectada do mundo real. Então eu diria que hoje a gente não tem nem justiça e nem liberdade, né? A gente tem a ilusão da liberdade, você fala, não, mas eu sou livre porque eu voto. Eu vou falar uma coisa, a gente falou da Idade Média, aqui a gente pensa assim, não, na Idade Média tinha um poder autoritário. Nunca, nenhum rei da Idade Média teve próximo do poder que um governante moderno tem hoje. Isso nunca existiu. Nenhum rei da Idade Média teve poder de polícia investigativa. Isso nunca existiu ao longo da história. O tamanho do poder que os nossos governantes têm hoje, e que, por exemplo, o STF tem hoje, é infinitamente maior do que qualquer rei ao longo da história. Então, só que a gente tem a ilusão de que somos livres. Por quê? Porque a cada 2 anos a gente coloca um santinho no peito e vai lá votar. Fala, não, mas a gente é mais livre do que era na Idade Média. Será? Será que a gente paga mais imposto ou menos imposto do que as pessoas pagavam ao longo da história? Não existia imposto permanente ao longo da história, isso é algo recente. Isso é algo recente. As pessoas pagavam, o rei tinha que, se ele quisesse travar uma guerra contra alguém, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir nos principais centros do reino e pedir contribuições, falar, pessoal, é o seguinte, a gente tem que travar essa guerra porque é importante, tem que conquistar esse território, tudo mais. Ele tinha que convencer as pessoas e os empresários tinham que doar dinheiro para financiar essa campanha. Ele não conseguia obrigar as pessoas a darem dinheiro para ele. Ele não tinha arrecadação obrigatória da população. Então a gente é muito mais escravo hoje em dia do que qualquer súdito da Idade Média. Interessante. E você consegue fazer uma comparação de alguma região do mundo que consegue aplicar minimamente esses valores e alguns pensamentos, né, de filósofos, pensadores, e que tem dado sucesso? Tem alguma região do mundo, do planeta, que é um exemplo aí do que deveríamos seguir? Bom, Singapura é um caso muito interessante, porque Singapura foi gerido durante todas as últimas décadas como uma empresa. Então, Lee Kuan Yew era, de fato, o CEO do país, né? E por isso funcionou, por isso Singapura conseguiu se desenvolver tão rápido. As empresas funcionam exatamente porque elas têm hierarquia e autoridade. As famílias funcionam porque existe hierarquia e autoridade. E autoridade legítima não é autoritarismo. Autoritarismo é o contrário de autoridade, porque quando você não tem autoridade legítima, você precisa apelar para o autoritarismo. Porque quando as pessoas não reconhecem a sua legitimidade, qual a única forma de fazer elas obedecerem você? É através da força. Mas quando a autoridade é real, as pessoas obedecem porque elas acreditam que o que você está fazendo é pelo bem delas. Então, quando um pai fala algo pelo bem dos filhos, os filhos reconhecem a autoridade do pai. Quando a mãe fala algo para os filhos, eles reconhecem que a mãe está querendo o bem deles. Então, essa é a autoridade legítima, né? Quando o dono da empresa, um fundador, fala, ó, vamos por esse caminho, porque isso vai ser bom para a gente, as pessoas acreditam porque acreditam na liderança da pessoa. Quando você não tem isso, você precisa ser autoritário, porque você tem que apelar para a força. Então, as famílias, as empresas funcionam dessa forma. Singapura é um exemplo que funcionou dessa forma. A gente tem o caso dos mais recente de El Salvador também, com o Bukele, né? Então entrou um presidente jovem lá, Nayib Bukele. El Salvador era a capital de homicídio do mundo, né? San Salvador era a capital de homicídio do mundo e em 3 anos ele conseguiu zerar o crime. Como? Através da restauração da ordem. Isso é o que a gente precisa fazer urgentemente no Brasil. Se tivesse uma pauta inicial, né, urgente, para a gente travar no Brasil, seria o combate ao crime organizado. Saiu uma matéria recentemente agora na Folha de São Paulo falando que a Faria Lima está levando em consideração agora o risco PCC.
assim, então nós já Muito viramos um grave, né? narco-estado. Então você não vai conseguir fazer esse combate sem uma restauração da ordem, sem uma restauração da hierarquia correta das coisas, da justiça. Isso sim é justiça, não ah não, estou defendendo a Constituição, isso é constitucional ou não é? A discussão que a gente deveria estar tendo é, olha, tem 45 mil pessoas por ano morrendo no Brasil, sendo assassinadas no Brasil, como é que a gente resolve isso? Números comparados à guerra, um país em guerra. Exatamente. Então, El Salvador é um caso muito interessante que a gente deveria olhar e a gente fala, olha, não, mas é muito pequeno, mas é do tamanho do Rio de Janeiro. Imagina se a gente conseguisse restaurar a ordem no Rio de Janeiro. Já seria outro país. Gabriel, para finalizar, eu pergunto né, algumas palavras e eu gostaria que você dissesse a sua visão em relação a alguns assuntos, né? A sua visão de Brasil. Eu acho que o Brasil deveria estar mais próximo dos nossos valores fundacionais. A primeira Constituição do Brasil é de 1514, que são as ordenações manuelinas. Dom Manuel foi o primeiro rei do Brasil, era o rei de Portugal na época das navegações. E por que o Brasil foi fundado? O Brasil foi fundado para ser o grande império cristão do Hemisfério Sul. E por que o Brasil foi fundado? Exatamente para a gente ter soberania nacional, ter um exército forte, uma marinha forte, ampla liberdade interna para as pessoas empreenderem, produzirem, crescerem e uma taxa fixa de imposto em 20%. Então, se a gente voltasse para a nossa Constituição original de 1514, a gente estaria muito melhor do que a gente está hoje. Sua visão de mundo. É difícil essa pergunta porque o mundo é muito complexo, né? São muitas variáveis. Mas eu diria que a gente precisa voltar a nos reconectar com os valores eternos. A gente precisa. Eu diria sobre o mundo ocidental, pelo menos, que é a cultura na qual a gente está inserida. A gente tem que se reconectar com os fundamentos da nossa civilização, que são a filosofia grega, o Império Romano e a cristandade, né? Obviamente não tem como falar do mundo ocidental e do Brasil sem os valores da cristandade, que são os valores que fundaram o Brasil. Então as pessoas têm que voltar a se conectar com esses valores que no fundo são os valores eternos. Sua visão de inspiração. Quem que é o grande pensador, na sua opinião? O que mais o preferido, assim. Bom, não tem como eu dar outra resposta que não seja Jesus Cristo. Uhum. Foi o maior líder da história. Mesmo que você não seja religioso, foi o maior líder da história, né? A pessoa que de fato mudou os rumos do mundo. Então não tem como ter uma inspiração maior do que essa. Obrigada, Gabriel, pela presença, pela contribuição, né, na tentativa de transformar a nossa sociedade através da educação. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Isabela. Parabéns pelo trabalho da BMC News. Sempre uma alegria estar aqui. Tá aí, conversamos então com Gabriel Kanner um pouco mais sobre filosofia, como os grandes líderes podem influenciar hoje para a transformação de um Brasil melhor. Eu te vejo então no próximo programa com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!